Olá pessoal, eu me chamo Guilherme Rabelo, professor de Geografia do projeto Vem Pra Unir. Dando continuidade no que discutimos na aula anterior de projeções cartográficas, vamos aprofundar em relação às projeções. Vamos falar agora de projeções de Mercator. Pessoal, de longe, quando a gente começa a analisar as projeções, se tem uma que é muito famosa nos vestibulares é a projeção de Mercator. Ela foi elaborada no século XVI, na expansão marítima europeia, por Gerhard Kramer. Mesmo sendo elaborada em meados de 1500, é impressionante enquanto a projeção de Mercator ainda é mais utilizada no mundo. Quando pegamos livros didáticos, de longe a projeção que mais aparece é a de Mercator. Considerando que esses momentos de expansão marítima europeia, a projeção de Mercator teve essa finalidade, ou seja, fazer como se uma projeção para os navegadores, fazer como se fosse uma projeção para os navegadores, né? E o que ajudou quando pensamos nesse período de grandes navegações, as grandes descobertas, quando começamos a pensar em novas áreas do nosso planeta e assim por diante. Então ajudou bastante. E é importante lembrar também que nesse período, estou falando da Europa, considerando essa questão da Europa, teve um chamado eurocentrismo, ou seja, fazer com que a Europa parecesse maior do que ela realmente é no mapa. Tanto é que falei para vocês que quando a gente olha para uma projeção cilíndrica, que é o caso da projeção de Mercator, quanto mais afastada estiver da linha do Equador, no sentido norte ou sul, maior vai ser essa distorção. Olha só, as formações dos países são mantidas, porém as distâncias e as áreas são deformadas. Isso recebe um nome específico, fala-se projeções conforme, que tem essas características. Então, falou projeção conforme, vai pensar que a forma dos países é mantida. No caso, os desenhos são mantidos. Só que o problema está na distância entre os continentes e nas áreas dos continentes. Nesse caso da projeção de Mercator, já que é uma projeção cilíndrica, quanto mais afastado da linha do Equador, maior é a distorção. Bom, o eurocentrismo eu acabei de comentar, que é a expansão marítima europeia, então naturalmente iria fazer com que a Europa fosse maior do que realmente é. E aqui o mapa. Então, está aqui a projeção de Mercator, né? Já como a linha do Equador e o meridiano de Greenwich representados. O que isso significa? Significa que a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, como vocês estão vendo, forma o ângulo de 90 graus. Isso é característica dela. E quanto mais ao norte for, mais distorce. Olha a Groenlândia circulada aí novamente. O quanto ela aparenta ser gigantesca, mas quando vamos analisar não é bem assim conforme vemos no desenho. Depois da projeção de Mercator, eu tenho a projeção de Peters. Elaborado em 1970 por Arnold Peters, apesar de ser a mais recente do que a de Mercator, é a menos utilizada do que ela. Aí começamos a perceber que o eurocentrismo ele ainda é muito forte, até porque fez com que diversos livros didáticos, seja no Brasil ou outros países, acabem utilizando em sua maioria essa projeção de Mercator, né, que a gente falou. E foi feito esse contraponto a essa projeção de Mercator. Na realidade, anteriormente ao Arnold Peters, existiu um estudioso que já tinha feito uma elaboração cartográfica muito parecida com a de Arnold Peters, isso no século XIX. Só que acabou sendo ignorado, infelizmente. Aí quem ganhou a fama por ter feito um contraponto à projeção de Mercator foi o Arnold Peters. E o que ele fez dessa projeção? Conforme comentado na projeção de Mercator, a forma, o desenho do continente, ele é mantido. Só que o problema é que a distância ela acaba sendo deformada e também a área acaba sendo deformada.
E quando falamos da projeção de Peters, a distância também é deformada, só que acontece ao contrário em relação à forma e em relação à área. Na projeção de Peters, a forma é distorcida e a área é mantida, ou seja, ocorre o contrário, e isso recebe o nome de projeção equivalente. Então, as áreas dos países são preservadas, no entanto, as distâncias e as formas são distorcidas. Então, lembrando que o oposto da projeção de Mercator, aqui o que é distorcido é a distância, se bem que os dois distorcem a distância, mas também em relação à questão da forma. A forma na projeção de Mercator é mantida, agora a forma na projeção de Peters é distorcida. E no caso da área, é o contrário. A área é preservada na de Peters e na projeção de Mercator a área ela é distorcida. Essa projeção é uma crítica ao eurocentrismo, uma vez que as áreas menos desenvolvidas ficam em maior evidência. Segue o exemplo da projeção de Peters, que é esse mapa aqui. Estão percebendo que é como se tivesse alongado as áreas? Então, mais uma vez, é sempre importante lembrar que não existe projeção perfeita. Isso é impossível, pois seria impossível colocar algo em 3 dimensões sem alguma distorção, como havia dito no começo do conteúdo de projeções cartográficas, seja na forma, na área, na distância ou até mesmo nos 3. E por fim, a projeção de Robinson. Ela foi elaborada antes da projeção de Arnold Peters, em 1960, por Arthur Robinson. E o que mostra essa projeção? As áreas, as distâncias e as formas não preservadas. Isso recebe o nome de afilática, ou seja, distorce tudo, área, forma e também a distância. Quando isso acontece, é chamado de afilática, que é o caso da projeção de Robinson. Daí você pode estar se perguntando, mas por que distorce tudo? Vai distorcer tudo para tentar com que ele fique melhor ainda, porque aí você não vai valorizar nem a área, nem a forma e nem a distância. Você distorce tudo para tentar deixar o mais uniforme possível. É esquisito, mas é justamente pensando nisso. Olha só, os paralelos retos e meridianos curvos, como a gente demonstrará, e muito utilizada para fins didáticos. Exato. Tanto é que para aquele mapa que eu mostrei para vocês em relação aos fusos horários, é uma projeção de Robinson. Olha só, que é esse mapa aqui, o mesmo mapa que a gente apresentou lá em fusos horários. E, como eu disse para vocês, que tem os meridianos curvos e os paralelos retos. Bom, assim finalizamos nosso conteúdo de projeções cartográficas e a aula de hoje. Até a próxima aula.